Salve, professores, com a paz do Senhor. Mais uma lição do maternal. E eu aqui, Tia Val, com vocês. Hoje eu vim falar com vocês sobre a lição de número 9, que tem por título Deus envia água e comida. Então a gente já sabe que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas na história de hoje, o nosso Deus, ele foi aquele que cuidou, que guiou o povo, que deu sombra e deu água e comida. Aonde? No deserto, que não tem nada, que a gente sabe que é só areia. Mas o nosso Deus, ele é fiel e ele cumpre suas promessas. Ele tirou o povo do Egito e ele ia cuidar do povo. Vamos lá? As circunstâncias da vida, aqui no espaço da professora, diz o seguinte: as circunstâncias difíceis com frequência ocasionam estresse e reclamar é uma reação natural. E aí, os israelitas, eles não queriam voltar para o Egito, mas eles falavam muito do Egito, por quê? Porque eles queriam se livrar daquele problema que estava sendo no deserto. Só que Deus, que é muito bom, conhece o nosso coração, ele sabia que os israelitas não estavam querendo voltar para o Egito por causa que eles queriam ser escravos novamente. Deus sabia que a necessidade do povo era água, era comida, e Deus iria prover. Vê só, no espaço para os alunos, espaço dos alvos, que a criança creia que temos um Deus que supre todas as necessidades. Então, que a gente possa hoje, contando essa história, falando da Bíblia, a gente possa fazer com que eles entendam que o nosso Deus, ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então, vamos lá? O textuário de hoje, aqui como está no espaço da Bíblia, diz pra gente fazer o seguinte: faça uma ovelha em uma cartolina. Aí eu já quis fazer um pouquinho diferente. Eu já tinha uma ovelha. A minha ovelha, ela é de papelão. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu peguei a aba da caixa e na caixa eu desenhei a minha ovelha. E aí a própria aba da caixa ficou como coisa pra ela ficar em pé. E aí eu coloquei aqui um velcro. E com esse coisa aqui ela fica em pé. A minha ovelha eu pintei com tinta. Aqui foi canetinha mesmo, a parte preta. E colei algodão. Então, hoje, vocês não vão ter o textuário em PDF. Porque a gente vai fazer uma ovelha. Ah, tia, eu não sei fazer uma ovelha assim. Não tem problema. Você pode procurar uma ovelha qualquer no Google, imprimir e fazer. E aí, a ideia deles era que a gente escrevesse dentro da ovelhinha o textuário. Mas como as nossas crianças têm 3 e 4 anos e não sabem ler, a gente vai fazer o que a gente vem dizendo ao longo do tempo. Vamos ler na Bíblia. E aí a gente vai abrir. Lá no Salmo 23 vai dizer para elas: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí a gente lendo na Bíblia, a gente vai mostrar que a palavra de Deus está onde? Está na Bíblia. E aí a gente vai fazer o que está dizendo na nossa lição. Como é que a gente vai fazer a explicação do versículo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, ele cuida da ovelha. O Senhor, ele leva a ovelhinha para beber água. O Senhor, ele leva ela para passear num pasto bem verdinho para ela comer. Para ela comer o quê? Comer graminha. E o pastor, quando a ovelhinha está machucada, ele bota no colo, ele cuida. E aí, se vocês tiverem uma ovelhinha assim, como essa, pode até imprimir uma ovelha normal e colar algodão para fazer que ela fique mais fofinha, que eles pensem melhor que é uma ovelhinha. E aí, eles vão ter essa ovelhinha para alisar, para ver, e vai surtir mais efeito para eles entenderem como é que cuida. Se você tiver uma ovelhinha de pelúcia, também é uma boa levar essa ovelhinha. Tem umas bem fofinhas, maravilhosas, que eu queria ter até para mim. Mas aí, você pegando uma imagem, você não sabe desenhar, você pegando uma imagem, já colando, para eles poderem passar, olha como a ovelhinha é fofinha, ela precisa de cuidado. E aí, o que foi que eu fiz? Quando eu passei para o espaço da Bíblia, eu pulei 2 coisas da nossa lição.
o espaço de convivência, que é quando as crianças chegam na nossa sala, eles sugerem que a gente traga água. Traga uma bacia com água, traga garrafas de água, traga uma jarra com água e a gente vai oferecer água às nossas crianças. Você quer água? Olha, essa água tá bem fresquinha. Entregar o copinho para as crianças, para elas tomarem. Ele também sugere que a gente ensine elas a lavarem as mãos. Por quê? Porque no deserto não tinha água. Então, a gente vai tratar da nossa lição hoje, mostrando para elas o quanto é importante ter água em casa. O quanto é importante ter essa água boa para beber. O quanto é legal ter uma água para você tomar um banho. Porque lá no deserto, provavelmente eles não tomavam banho. E aí, eu também pulei a parte do corinho. Não é? Então, vamos lá? O corinho, aqui o espaço do louvor, eu não conheço. Provavelmente você já estava desconfiada que eu ia dizer isso. Mas aí, eu tenho a sugestão para você, Caminhando Vou para Canaã, que é muito, muito conhecido. Eu escolhi a versão de Vanese, mas você pode também pegar 3 palavrinhas, que tá novo. Eles têm um ritmo um pouquinho diferente, e aí, pra mim, sou mais tradicional. Aí eu não consegui decorar não, então. Caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E eu tenho certeza que esse daqui, os teus pequenos já conhecem, então vai ser bem mais fácil. Vamos passar para aqui. Na questão da história, no espaço da história, eu trouxe algumas sugestões para vocês. A primeira, como sempre, é o visual da nossa própria lição. Só que eu sei que a maioria de vocês não tem. Mas aí a gente vai ver aqui o pessoal andando no deserto, a coluna de nuvem guiando o povo. E aí a gente vai falar que Moisés encontrou dificuldades. E aí, como é que a gente resolve uma dificuldade? A gente tem que orar. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Papai do céu, ele vem e nos traz resposta, nos dá uma solução. Muitas vezes a gente, enquanto adulto, a gente esquece dessa solução aqui. A gente está passando por um problema e a gente tenta resolver todas as formas. Depois que tudo se esgotou, é que a gente vem lembrar que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aí é quando a gente vai orar. Mas que a gente possa ensinar para as nossas crianças que o primeiro de tudo a se fazer é orar e que a gente possa lembrar disso também, porque é muito importante. E aí depois que Moisés ora, eles acham água. Percebam aqui, muito interessante, que a Bíblia fala que era um galinho. E aí, olha o galinho que ele jogou aqui, maravilhoso. Mas vai tratar sobre isso também. E depois eles acham aqui o maná, tá bom? Então, contando a história com os visuais, foi assim. Mas aí eu vou te mostrar como é que a gente vai contar também de outra forma, tá bom? Vê só, esse aqui eu não trouxe pra vocês, porque esse aqui foi de uma história antiga que eu tinha. Inclusive, não sei se dá pra mostrar, se os meninos vão pegar, mas tá bem amassadinho. Eu tinha esse daqui, que é o povo andando. E eles iam com a nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem voltasse, eles voltavam. O povo, todos os animais, todos os filhos, tudo. E aqui tem um grande deserto. Mas aí, eu vou levar esse no dia, vou. Mas o que eu separei pra vocês foi isso aqui. Tia, que estranho. O que é isso? É só o fundo de uma caixa. E aí, eu tenho essas imagens aqui. Essa primeira aqui vai ser as águas de Mara. Eu dobrei essa folha no meio e colei na próxima. Aqui vai ser o pôr do sol, que vai ser quando o Senhor vai mandar codornizes. E aqui, que as duas outras folhas estavam dobradas, ó, aqui, ó, dobrou, colou, dobrou novamente e colei, tá vendo? Aqui é o amanhecer, é quando o Senhor vai mandar pão, tá certo?
E é importante ler na Bíblia a história, é muito importante. Por quê? Aqui, na nossa lição, não está dizendo os horários que Deus mandou as coisas. Mas quando a gente lê nosso texto bíblico, que está lá em Êxodo 15, 23 ao 27, e também Êxodo 16, 1 ao 36, ele vai falando, no final da tarde, Deus mandou as codornizes. Na manhã, quando eles acordaram, tinha pão do céu. Então, é isso aqui que eu quero que vocês entendam. É importante, a nossa lição é ótima, ela é maravilhosa. Ela tem várias ideias, mas nunca vai substituir a Bíblia. Porque na Bíblia está lá a história completa. Então, vê só. Aqui, eu vou encaixar. Isso aqui eu imprimi em um papel mais grossinho. É um papel de gramatura 180. Tá bem durinho, por quê? Porque eu colei os dois. Então, 180 mais 180 vai dar 320. Vai ficar um papel bem grossinho. Então, aqui, olha. Eles em Mara. E aí, o povo bem chateado, porque essa água não era legal, era uma água ruim. Ó, o nosso Moisés aqui, que ele tá assim num palitote, porque ele vai passar por todas as cenas. Então, ele tá aqui e ele ora. E Deus fala para ele que ele pode jogar um galinho. Ele mostra lá uma planta e ele joga. Quando ele joga esse galinho, a água fica boa. Só que o povo não se cansa de reclamar, porque agora já tem água boa, mas a gente vai morrer de fome. A gente lá no Egito tinha carne. Então ele pega, no entardecer, Deus diz que o povo vai ter. O povo vai ter carne, o povo vai ter pão. Então no entardecer, Deus vai e manda as codornizes. Aqui, tá no PDF de vocês também. Tem várias. Tia, como é que a senhora tá fazendo para esses passarinhos ficarem em pé? Atrás, eu coloquei um pedaço de papelão. E depois eu coloquei uma base. Tudo com cola quente. Então, eles estão aqui e aí eles ficam em pé. Então, hoje, o povo vai ter codornizes. Eles vão ter carne, que era o que eles queriam. Então, tem bastante. E aí, Deus já proveu água, Deus já proveu carne, mas o povo ainda reclama que falta pão. Então, na manhã, ainda no deserto, o nosso Deus, ele vai mandar pão. Vocês sabem que ele mandou maná, e o maná era em formato de bolinhas. Então, a melhor forma que eu tive para representar, que eu achei na minha casa hoje, na verdade ontem, foi bolinhas de isopor. E aqui vai ser o nosso maná. A tia, eu queria tanto levar para minhas crianças algo de verdade de comer. Então, eu tenho uma sugestão para você. Hoje ainda falta muito para essa lição, então eu ainda não comprei. Mas provavelmente eu compre. Não sei se você trabalha com chocolate, se você já viu alguém fazendo. Você comeu choquito? Tem umas bolinhas em cima do choquito, que é bem crocante. O nome daquilo é floco de arroz. Deixa eu te mostrar aqui. Faz de conta que eu trouxe o pacote do floco de arroz, tá? É mais ou menos assim. Eu pesquisei, tá em média R$ 9,90 o pacote. Aí você pode fazer com as crianças também, não só isso daqui, mas você pode fazer eles catarem. Por isso que eu trouxe esses baldinhos. Aí você vai, já tá com o maná, que é o nosso floco de arroz dentro, e você manda eles lá na sua sala indo pegar. Olha, vamos pegar, cada um vai pegar um homer de maná, floquinho de arroz. E aí cada criança vai ter. Ah, tia, eu não tenho tantos baldinhos assim, eu tenho mais alunos. Não tem problema, você pode pedir às mães para nesse dia elas mandarem os baldinhos dele de praia. Ou então não dá. Então, olha, copinho. Eu peguei o copinho e escrevi homer, que no caso era um homer de maná, que cada pessoa poderia pegar. Tá vendo? Ah, mas eu tenho muito aluno, tia, esse copinho não dá certo não. Faz no copinho de café, você enche com o teu floquinho de arroz, você enche com o floquinho de arroz e tá tudo certo. E se eu quisesse, tia, pegar esse floquinho de arroz e dar como lembrancinha? Então, tem esse potinho aqui agora, que o pessoal tá colocando brigadeiro dentro. E aí, ele já vem com tampinha. Foi justamente o que eu trouxe, as nossas bolinhas de isopor. Então, você compra na quantidade certa dos seus alunos. Você enche com o teu floquinho de arroz. Fecha. Dá pra escrever aqui em cima, homer, que nem eu escrevi aqui.
E aí, cada criança vai receber um homer de maná, que na verdade é o nosso floquinho de arroz, mas que vai dar certo do mesmo jeito. Tia, eu não entendi como montar isso daqui. Não tem problema se você não sabe montar isso daqui, porque você vai receber as imagens em PDF. Então, você pode imprimir assim e usar o teu Moisés. Ah, ele chegou aqui, jogou o galinho. Aí você pega o galinho. Aí essa parte aqui já passou. Então, agora, estava no pôr do sol. Novamente, ele orou, Deus falou com ele. E aí, ele manda as codornizes. E se você fizer assim, você pode colar as codornizes aqui no chão. Ou até teus próprios alunos. E aí, pela manhã, o maná. Aqui você joga, você vê como é que você faz. Mas não precisa ser exatamente dessa maneira. Eu acho que desse jeito aqui fica mais legal para eles visualizarem, eles verem. Mas se você não conseguir fazer assim, não tem problema. O importante é que você consiga dar sua aula, vai dar tudo certo, tá bom? Então foi isso. No espaço para as artes, pra gente terminar, distribua a massinha de modelar e sugira para que eles modelem alimentos que mais gostam. Então a gente sabe que eles não modelam tão bem assim, mas massinha de modelar é sempre sucesso, eles vão ficar felizes. Então foi isso, essa foi a nossa aula 9. Deus envia água e comida. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Que Deus abençoe. Deixe o comentário, deixa aí o like, compartilhe o vídeo para mais pessoas poderem assistir, tá bom? Fica na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.